Não é isso aí. Acredita no que o Lucas está falando, então. Não, muitas vezes eu já entrei Acredito. no meu carro de luxo e na minha casa e veio os vazios, veio questionamentos, veio dúvidas, veio ansiedade, coisa que o dinheiro não compra, que se eu não buscar meu Deus, meu Jesus assim, eu vou ficar totalmente perdido, vou ficar totalmente sem a paz e a felicidade que de fato eu preciso, né, que a gente precisa. É que assim, ó, não tem a ver com o dinheiro. Você pode não ter o melhor carro, não ter a melhor casa, como você também pode ter o melhor carro e a melhor casa e ser feliz. Porque o resultado não é o mais importante. O mais importante é o que está dentro do nosso coração. Então, esses dias, por exemplo, eu teve uma matéria com a Eliana, foi na nossa casa e tal, e eu levei ela para conhecer a kitnet que a gente morava. E eu fiz uns stories uns dias antes e alguém comentou assim, foi lembrar de quando era pobre, né? Ou seja, o que ele estava dizendo? Foi lembrar de quando você era triste, ou... Vou ser mais claro por causa da resposta. A resposta é, eu não fui lembrar de quando eu era pobre. Eu fui lembrar de que quando eu morava naquela kitnet, quando casei com a Paulinha fui morar, eu era tão feliz Sim. como eu sou agora. Porque não tem a ver com o invólucro, sabe? Tem a ver com aquilo que tá aqui dentro. É a paz que excede todo entendimento. E aí, lindo, você vai lá no sertão do sertão do sertão, entra numa casinha simples e você recebe uma aula de paz, uma aula de felicidade. E você diz, como que essa pessoa que não tem água encanada, que não tem luz, consegue ser tão feliz? É porque o segredo não é o que tá fora, é o que tá dentro. E existe um vazio dentro do homem, e eu aprendo isso desde quando eu era criança, que é no tamanho do Senhor Jesus, e é só Ele que pode preencher. A Bíblia fala esse termo, né, de carência, quando você lê Salomão, Provérbios de Salomão, fala de Cantares de Salomão, perdão, fala de Ahabab, que é a carência, que é uma carência tão profunda que nada consegue preencher e somente o Senhor preenche essa lacuna do nosso coração. E aí todas as outras coisas têm mais sentido, tem mais gosto, tem mais prazer, tem mais alegria, tem testemunhos em tudo aquilo que você vive. Então, esse vazio existencial que todos nós temos, não importando a condição social, é só Jesus que preenche. E ele é maravilhoso para aplacar a ansiedade do nosso coração. Quando você está muito nervoso, ansioso, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos através das vossas petições. Ou seja, conta tudo para ele. A Bíblia diz, e vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é mais simples do que a gente imagina. O que a gente precisa tratar é o que está fazendo a gente ter esse sentimento, sabe? Sim. Então, chegou nos 30, não casei ainda. Quem disse que você tem que casar? Não fiquei milionário. Quem disse que você vai ser milionário? Quem disse que isso é o que você precisa? Então, essas pressões todas que colocam, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é real, né? Forte, né? Realmente. Porque a gente acha que tem que seguir um padrão. Não tem padrão, não. E não existe padrão. Felicidade não respeita padrão, não. E muitas vezes eu me sinto cobrado, às vezes eu digo, mas aí às vezes eu paro. Eu tenho feito mais pra mim ou pros outros? Né? Eu tenho feito de fato porque eu tô sendo feliz fazendo isso ou porque as pessoas precisam me ver fazendo pra me validar? É muito louco isso, mas eu penso muito também sobre isso. Lucas, Que eu posso... isso se aplica em tudo. Eu vejo, tô vendo vocês aqui, vocês são lindos, são jovens, a gente também é jovem, talvez, né, temos idades parecidas. Você tem que olhar tudo que você faz, entender a vertente do teu coraçãozinho. Olha pro teu coração. Por exemplo, se você precisa ter esse telefone porque o outro diz que você precisa, não tenha. Se você precisa fazer porque alguém diz que aquilo é bom, não faça. Porque à medida que você vai liberando o seu coração para ser escravo das opiniões, para ser escravo dos desejos, para ser escravo, você se perde na sua identidade. Até o momento que você se olhe no espelho e você seja o projeto de alguém e não aquilo que você é de verdade em Jesus. E aí é nesse dia que tudo perde o sentido, aonde a depressão bate na porta, aonde a ansiedade se apresenta, porque daí você não se reconhece mais. Você é o objeto de alguém. Então, se eu puder dar um conselho para você, se eu dar um conselho para você, não seja o objeto das pessoas. Não precisa. Você não precisa usar a roupa X porque o outro usa. Você não precisa ter o telefone que o outro tem. Seja você dentro da sua realidade. Sabe? Caminhe de maneira organizada, em paz. Porque é tão triste ver gente que é linda e se sente feia. Gente que é feliz e que tem a certeza que é infeliz. Por quê? Porque ele não é
de verdade uma pessoa sarada nas suas emoções. Ele é escravo do que os outros dizem, sabe? Então, não faça porque você quer celebrar, agradar alguém. Faça porque você se sente bem, entendeu? Faça porque você está feliz com aquilo e tá tudo bem. E eu não tô falando de pecado, não tô falando de nada disso. Eu tô falando sobre identidade. Identidade é escolher porque eu gosto, fazer porque eu acho legal, não porque alguém tá dizendo que aquilo é bom. Porque tudo isso acarreta nessa perda de identidade, sabe? A pessoa precisa ter o jeitinho da mesma pessoa, você precisa fazer isso, você precisa ter aquilo. Não, você não precisa de nada disso. Construa a sua vida de maneira aonde você seja saudável nas suas emoções. Tenha certeza de quem você é em Jesus. Se você sabe quem você é em Jesus, você não precisa provar para os outros quem você é. Você não precisa dar aprovação, porque isso nos torna escravo, sabe? Tira nosso sono, tira nossa paz. Eu sei do que eu tô falando, porque eu também tenho pressões. As pessoas querem que eu fale sobre X, as pessoas querem que eu diga isso, querem que eu ataque a alguém, querem que eu polemize, querem que eu me posicione, que eu... Não, bebê, eu tenho uma missão. Minha missão é apresentar Jesus para as pessoas. Eu sou um evangelista. A minha missão está clara para mim. Se não está claro para você, você acha que eu tenho que fazer? Faça você. Ah, você tem que falar isso. Fale você. Eu tenho que fazer aquilo que fui chamado para fazer. E essa é a minha identidade. Então, não preciso atender os padrões, não preciso ser quem os outros dizem que eu sou. Eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Tem um pastor americano chamado Joel Osteen, ele diz, eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus quer que eu tenha. E é isso. Isso não mortifica os sonhos, mas tira essa ansiedade do meu coração sobre o amanhã. Me dá confiança e paz. Então, minha conversa com Deus, né? Com o homem da terra, não, né? Com o homem da terra, a mulher da terra, aquele que a gente doide, né? Umas cobranças loucas o tempo todo. É perigoso. Mas eu falo, Camila, minha conversa é com Deus, né? Com o homem da terra, não, né? É, isso é. Uma outra pergunta que eu recebi, muita, é sobre se existe uma maneira certa de falar com Deus. Tipo assim, como orar? Existe um padrão, uma forma certa, sabe? Que... A Bíblia nos dá uma direção, né? O Pai Nosso é uma oração de direção que diz várias formas, basicamente uma cronologia, né? Do que é uma oração agradável, saudável. E não ao Senhor, a nós, é uma direção. Mas o que eu digo para as pessoas? Seja você. Fale do jeitinho que você fala. Você não perde o temor por abrir o teu coração e ser sincero com aquilo que você sente. Porque veja, se tivesse o modelo de oração que Deus responde, falas que Deus atende, a gente ia comparar Deus ao gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada só sai da lâmpada se você esfregar a lâmpada. Deus não tem esse procedimento. O que Deus deseja é que a gente seja sincero, que a gente rasgue o nosso coração. Uma das orações que teve um grande resultado na Bíblia, que é a oração de Ana, que não podia ter filhos, e Deus deu para ela Samuel, que foi um dos grandes sacerdotes de Israel. A oração dela, a Bíblia fala que era balbuciar de palavras. O que é o balbuciar de palavras? É quando a palavra não sai completa. É quando você está tão dolorido, é quando a tua alma está tão aflita que você chora mais do que fala. E aí eu entendo que Deus é o único que consegue interpretar a lágrima dos nossos olhos. Sabe, que sabe exatamente o que a gente sinta antes que a nossa boca se abra. Então, quando nós oramos ao Senhor, não existe nenhuma novidade. A oração ela é mais importante para nós do que propriamente para o Senhor, porque Ele já conhece. Mas a Bíblia nos incentiva a orar. É a nossa terapia mais profunda. É quando você rasga o coração para o Senhor e fala o que você sente. Então, qual que é a maneira certa de orar? Fale do jeitinho que você é. Não tente buscar palavras bonitas, sabe? Não tente enriquecer o vernáculo. Oh, Pai, não fala, Jesus, preciso do Senhor. A oração mais impactante da minha vida, que mudou a minha história, foi: Jesus, eu tô cansado, eu tô sem esperança. Se o Senhor é real, se o Senhor existe e tem uma esperança para mim, fala comigo. Não teve um rito, foi só sincero. E o que Deus quer é nossa sinceridade. Então abre o coraçãozinho. Fala do jeitinho que você falaria com o melhor amigo que você mais respeita, que você mais ama e que você sabe que é a pessoa que tem o poder para mudar a sua vida. Antes eu ficava me cobrando. Será que eu não tô pedindo demais não a Deus, né? Porque tem algum momento que a gente se frustra. Só pede, né? Depois fala, nossa, podia ter agradecido, né? Só pedir. Aí vem na nossa mente, né? Eu falo que às vezes eu converso com Deus e já
fico intrigando não a Deus, mas a mim mesmo com as minhas emoções. Eu falo, ó Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso e tal. Ô, Senhor, oro Pai, assim, será, eu começo assim, será que eu posso obrigado. pedir um negocinho que eu queria tanto para que realizasse? Ai, não, meu Deus, mas o Senhor já me deu isso, né? Foi melhor e maior do que eu imaginei. Aí quando você vê, você já tá lá na outro negócio e esqueceu de continuar aqui. Continuar, aí eu digo, aí é a prova de que os planos de Deus são muito maiores Do que os nossos, do né? que os nossos. E a gente só vai entender isso quando vai acontecendo todo o processo, né? Você já falou também sobre isso, que só vive o propósito quem suporta o processo. Processo. Porque muitas vezes as pessoas veem a gente aqui, e se a gente falar também, como a gente já falou muitas vezes sobre a nossa história, não entende o quão de coisa que a gente já teve que abrir mão, que já sofreu, que já lutou, que já foi humilhado, mas o importante é que diante de tudo isso a gente resistiu, né? Então muitas vezes eu ficava assim, meu Deus, mas será que eu posso te pedir isso? E eu entendi que eu sou filho de um pai que pode tudo, que é dono de tudo, e que maior que o meu sonho é ele, e que eu posso sim pedir, porque ele vai me atender. Eu tive uma experiência com Deus esses dias agora. Eu fiquei muito ansioso por causa de um sonho que a gente tem na nossa família. E me deixou muito ansioso. E eu falava para as pessoas assim, não, tá tudo bem. Se der certo, deu. Se não der certo, tudo bem. Mas daí um dia eu tava indo para casa e o Senhor falou para mim assim, por que você não fala a verdade? Sabe, quando vem aquela voz do teu espírito, assim, por que você não fala a verdade? Daí eu cheguei para minha esposa e falei assim, sabe uma coisa, vida? Eu tô sendo mentiroso. Eu quero. É um sonho da minha vida, eu quero. Eu falei, eu vou resolver. Fui no meu quarto, dobrei meu joelho e falei, ó, Jesus, eu sei que eu tô falando pra todo mundo que tanto faz, mas eu quero que o Senhor saiba. Eu quero, Jesus. Se o Senhor vai fazer, aí o problema é do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor pra mim. Os seus planos são maiores que os meus. Mas eu quero que o Senhor saiba, com a minha boquinha, eu quero. Se o Senhor vai fazer, a vontade dele prevalece porque é melhor do que a minha. Mas eu preciso ser sincero. Eu acho que essa é a chave de uma oração verdadeira. Quando você rasga o coraçãozinho e não tenta mascarar o que você sente ou o que você tá precisando, sabe? É pedir permissão a ele revelar, porque a gente ele pede assim, afasta a amizade falsa, afasta tudo que é ruim. E quando Deus vai lá e afasta porque tá em mesa que você não está, ele ouve e vê coisas que você não vê. Aí quando tira, ele começa a chorar. Eu não choro, não. Hoje eu digo assim, Senhor, muito obrigado. Pelo livramento. Que fica só um do meu lado, mas que seja verdadeiro e esteja junto comigo no meu propósito de vida e que sente na mesa, porque eu sei o que é que ele sente na mesa comigo. Acontece uma oração minha que eu não sei se tem me feito bem, não. Eu vou contar como é. Ô, David, é assim, eu digo, Senhor, se alguém tem energia carregada, que é alguém que eu não queira, que é alguém que eu sei que não me quer bem e tal, que eu comece a suar frio de um jeito que o Senhor, que eu não consiga nem ficar perto dessa pessoa, eu não consigo nem olhar pra ela. E não é que ele tem feito isso, tem hora que me dá, eu digo, ô pai, gostava tanto dessa pessoa, mas o negócio não tá Não tá batendo. suando frio agora não. Não, hein? agora tá tudo bem. Deus o livre. Eu tenho uma boa notícia pra lhe dar, não sou nada frio aqui, muito pelo contrário, só paz e amor. E daí eu fico, caraca, que maluco, porque isso é a intimidade, né? Isso é a resposta da intimidade com Deus. E daí eu entendo, porque daqui a pouco acontece alguma coisa, caraca, eu tava com a razão, ó. Às vezes todo mundo gosta de alguém e Deus diz assim pra mim, não, essa pessoa não é pra você ser amiga, essa pessoa não é pra entrar na tua casa. E às vezes eu me incomodo por ouvir a voz de Deus, mesmo sabendo que é a voz certa pra me seguir. E daí mais na frente eu entendo que eu tava com a razão, de que era daquela forma e que por isso que ele me incomodou ao ponto de eu não me aproximar nunca da pessoa. Eu creio que é discernimento, né? O Senhor abre os nossos olhos para, às vezes, coisas que fisicamente a gente não consegue entender. Eu também tenho isso, sabe? Tem pessoas que o coraçãozinho faz assim, ó. Você se cobra quando acontece? Fecha, né? E aí você tem que ser sábio para conduzir de uma maneira coerente as coisas, né? Mas eu acredito que Deus, ele vai abrindo os nossos olhos quando a gente pede essa sensibilidade, sabe? É o que a gente pede pro Senhor. Senhor, abre os meus olhos. Deus responde, vai abrir os teus olhos. E aí é você que decide. Se você deixa entrar, mesmo sendo alertado por Deus, ou você deixa sair. Então, veja, a palavra, ela convence o ser humano através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence. A Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, isso vai transformando a gente de dentro para fora. Qual que é a questão? Às vezes somos convencidos, mas nos enganamos. A gente tenta criar uma história para tampar a verdade que está dentro de nós. Então, o que a Bíblia diz? Não vos sobrevém tentação, a qual o Senhor não produz o escape. Ou seja, sempre vai ter um escape. Sempre. O Senhor sempre vai nos alertar. De algum jeito, de algum modo, o Senhor sempre vai abrir os nossos olhos.
E aí a gente que decide se ouve essa voz e acata aquilo que está sendo direcionado, ou a gente tenta viver de acordo com aquilo que os nossos olhos carnais enxergam. E é sempre frustrante, porque tudo que dá errado na nossa vida, normalmente foi a gente que tomou a decisão.